Pai, para que Amém. Tu venhas usar os lábios dele, a boca dele, Amém. para falar diretamente ao nosso coração e possamos receber com graça, testemunho, a palavra, aquilo que o Senhor tem acrescentado à vida do Alaor, Senhor. Amém. Também, Pai, quero pedir pelo Bruno, Tu sabe, Senhor, do que ele tem passado, que como igreja aqui hoje, reunida, nós pedimos a Tua intervenção de cura, Pai, sobre essa inflamação, essa infecção, sabedor de que o Senhor tem controle de todas as coisas. Nada, Pai, foge do Teu controle, porque o Senhor é o governo das nossas vidas, da nossa saúde. Então, em nome de Jesus, Senhor, traga sobre o Bruno a Tua cura, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, crendo que o Senhor já fez, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Está comigo, então, a palavra, Jeremias? Isso, fica à vontade. Então tá bom. Ei, Américo, Amém, um abração para você, Américo. Opa. Glória a Deus. Amém, amados. Meu nome é Alaor, como está lá no... Como é que é o nome daquele negócio que você fez? Flyer, né? Sei lá, aquele... Banner. É o bannerzinho. Então, e a gente mora aqui em Portugal já há perto de 6 anos. E eu com a minha esposa, eu tenho 3 filhos, 2 são casados. A minha filha está com o marido também, veio para cá, meu genro. Meu filho veio solteiro, voltou, casou, trouxe a minha nora. E meu filho mais novo, Marcos Vinícius, também está aqui comigo. Ele fez uma produção independente e me deu uma neta, né? Mas não é casado. Então tem uma netinha portuguesa. E a gente veio aqui em 2017. Antes eu tinha vindo em 2013, depois 2016 e 2017 eu vim de vez. Eu estava até conversando com Jeremias, que ele perguntou se eu era primo do Anderson, sou parente do Anderson. Na verdade, a gente é irmão, né? Então, a palavra fala que existem amigos mais chegados que o irmão. Então, a gente já se conhece de longa data, desde a época de discipulado com Val, lá em Vitória. Então, basicamente, incentivado por ele e pela Tânia, a gente veio morar aqui, né? Então, é uma terra distante, uma terra fria, muito diferente do Brasil, né? Sob todos os aspectos. Eu acho que um pouco parecido aí com onde o Hernani está, que é Estados Unidos, né? Então, a gente sente muita saudade da família e sente muita saudade da igreja. E uma das coisas que a gente passa a valorizar aqui, quando você perde, são pequenas coisas que aí no Brasil, pelo fato da gente vivenciar todo dia, toda hora, a gente não valoriza tanto, que é encontrar um irmão na rua, tomar uma Coca-Cola, comer uma coxinha, um caldo de cana com pastel, um encontrozinho no final de semana, um churrasquinho, umas coisas informais que nós brasileiros, a gente sabe fazer muito bem e a gente não liga para tanta formalidade. E aqui a gente sente falta de tudo isso. E às vezes a gente, por vivenciar tanto essas coisas aí, a gente não valoriza tanto. Mas isso faz muita falta, tá, irmãos? Muita falta mesmo. Então são coisas que a gente precisa valorizar mesmo. Minha mãe morreu, eu estava aqui, então, assim, aí a gente fica pensando nos últimos momentos, o último encontro, a última palavra, a última coisa. Então, irmãos, enquanto a gente tiver a oportunidade de estar junto com os irmãos, com a igreja, com os amigos, com a família, a gente precisa valorizar esse tempo, a gente precisa aproveitar esse tempo,
a gente precisa valorizar mesmo, tá? Porque depois que a gente perde, aí que a gente vai ver quanta falta faz, né? O Jeremias pediu para a gente compartilhar alguma coisa, mas desde que foi me dada essa incumbência, eu fiquei orando e pedindo a Deus o que ele queria falar para os irmãos, o que ele queria comunicar para os irmãos, porque a gente pegar aqui a palavra, aqui um versículo e ler aqui é fácil, né? Assim, teoricamente, né? Mas eu penso que a palavra de Deus é viva e o que Deus pedia a ele, o que ele queria comunicar. Então, eu estive aí no Brasil em janeiro e fevereiro. Passei quase 60 dias aí. E assim, irmãos, eu fiquei muito assustado com o que eu presenciei, né, e com o que eu vi e com o que eu não vi. Mas e o Senhor me deu alguns textos, eles saltaram muito no meu coração. Algumas palavras, algumas situações vieram muito no meu coração. Eu fiquei muito entristecido, né, pelo que eu vi. Então, assim, uma palavra que ficou forte no meu coração nesses dias aí e tem ficado forte aqui, a palavra se chama perseverança. E, e eu perguntava assim para alguns irmãos que eu tinha contato: cadê o irmão tal? Ah, abandonou. E irmão tal? Ah, desistiu. Mas e o outro irmão? Ah, foi reunir em outro lugar, em outro endereço. Mas cadê o irmão tal? Ah, sumiu, ninguém sabe. E como aí teve Covid, aqui também teve. E o Covid afastou muita gente. Muita gente desanimou, muita gente abandonou, muita gente desistiu, muita gente pegou depressão, muita gente, por N situações, por N problemas, abandonaram o caminho do Senhor. E aí vocês tiveram um agravante que foi a política. Então, seguido do Covid veio a política. E, infelizmente, a política também dividiu muito os irmãos, dividiu muito a igreja. E eu fiquei assustado assim com a quantidade de pessoas que abandonaram também de reunir com os irmãos por causa da política. Fiquei muito assustado. E aí eu queria ler um texto com os irmãos aqui. Na verdade, assim, eu anotei muitos textos, mas o Senhor vai o Senhor vai nos dar a direção aí para a gente ler quais que Ele quer que leia, né? Apocalipse 2, versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Assim assim o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Muito forte, irmãos, esse texto. Muito forte. Então, assim,
eu tenho uma história com a igreja desde 1984. Acho que tem gente aí que nem era nascido nessa época, né? Então, eu comecei a reunir com os irmãos, eu tinha 17 anos de idade, e eu vim de um contexto. Meu nome é Alaô Batista de Oliveira, tá, irmãos? E o meu nome Batista é por causa da Igreja Batista mesmo, tá? Então, eles me chamavam de Batistão. Então, eu conheci os irmãos em 84, tinha 17 anos, e comecei a congregar, e comecei a viver muita coisa que a gente não vivia no contexto de uma denominação mais tradicional, mais formal. E isso nos remetia àquele texto de Atos 2, né, de 42 a 47. Então, assim, esse texto de Atos 2, de 42 a 47, foi exatamente aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivíamos, né? Na comunhão, o partir do pão, a oração, a gente não considerava aquilo que a gente tinha como nosso, a gente dividia, a gente perseverava unânime, a gente partia o pão de casa em casa, estava junto com alegria, louvando a Deus, e a igreja ia crescendo, porque as pessoas iam vendo essas coisas, eram coisas diferentes. Eram coisas que ninguém estava acostumado, num contexto denominacional, viver isso. Então, abria suas casas e tudo. Então, aqui é muito difícil um português abrir a sua casa. Eu digo para os irmãos, tá? Aqui não tem esse negócio de eu ligar assim, de eu ligar, pegar o telefone. Jeremias, você está fazendo o quê? Ah, estou aqui. Ah, estou indo aí, tá? Vamos fazer um churrasquinho, um almoço, entendeu? Não, pode vir. A minha casa na Ponta da Fruta, que o Sérgio já teve hospedado lá também, minha casa, final de semana, era lotada, lotada. A gente dormia a gente na varanda, na cozinha, no quintal, porque a gente tinha essa liberdade. Aqui não existe isso, tá? Não existe. É muito complicado essas coisas aqui. Mas essas coisas aconteciam no nosso meio e nós vivíamos isso intensamente. A gente vivia isso assim, com o coração livre, com o coração aberto, com o coração alegre. Só que as coisas foram mudando, né? Eu entendo que as coisas mudam realmente, né? O tempo passa só que a gente foi perdendo algumas coisas, a gente não perseverou em algumas coisas. E essas coisas foram se perdendo pelo meio do caminho, e, e o fato de você não permanecer num grupo onde você participa e você sair por causa de geografia, por causa de tempo, por causa de qualquer outro problema, ok. O problema é quando a pessoa abandona por questão de relacionamento, porque não gostou do que A ou B eu disse, ou abandona porque se sentiu abandonada. Os irmãos entenderam? Então, assim, acontece muito isso. A gente entende que a pessoa, às vezes, transfere a responsabilidade do momento que ela está vivendo de desânimo, ela transfere para outras pessoas. E aí, essa palavra de perseverar, ela ficou muito forte em mim quando eu fui numa reunião lá em Vila Velha, num grupo caseiro, e quando eu cheguei lá, eu vi pouquíssimos irmãos, pouquíssimos. Eu fiquei triste e fiquei alegre. Fiquei triste porque vi poucos irmãos, mas fiquei alegre porque alguns irmãos ainda perseveravam. Alguns irmãos ainda estavam ali firmes, apesar do Covid, apesar da política, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, os irmãos estavam ali firmes, firmes. E aí tem uma palavra, alguém sabe o que quer dizer essa palavra resiliência?
Quem sabe falar assim, o que é resiliência? Para falar, Jeremias, o que é resiliência? Persistência, né? Fazer bem feito, é isso? É um pouquinho mais. Então, a gente ouve muito essa palavra dos coaches, né? Que agora a moda é coach, né? Tem até pastor coach agora. Então, o negócio agora, os pastores não estão na palavra, estão no coach agora. O negócio é da alma, né? Então, existe muita coisa da alma, de afofar a sua alma. A resiliência, um dos termos da resiliência é a propriedade de um corpo se recuperar a sua forma original após ele sofrer um choque ou uma deformação. Essa é uma das definições de resiliência. É aquela capacidade da pessoa resistir e continuar firme. Entendeu? Então, eu vejo aqui que Jeremias é um resistente, o Anderson, o Sérgio, entendeu? Os outros irmãos eu não conheço a história, mas eu penso que são antigos já. Então, assim, apesar das lutas que a gente tem sofrido, digo assim, as perseguições, os bombardeios que a igreja vem sofrendo ao longo desses últimos anos, a gente continua firme, a gente continua perseverando, a gente continua na batalha. Então, a resiliência é interessante que você, é igual aqueles brinquedos de criança, né, que você amassa, assim você destrói, quando você solta, ele volta para a forma original. Então, assim, essa capacidade de se resistir a essas situações é o Espírito Santo que nos dá, que nos fortalece, que nos renova, que renova a nossa alegria, que renova a nossa paz, que renova a nossa disposição para caminhar. Eu estava até lembrando de um cântico, né, que a gente, Senhor, teu povo vem buscar uma nova disposição para caminhar, né? Um renovar de forças, uma unção maior. Os irmãos lembram desse corinho? Né? E assim, esse renovar, irmãos, da nossa disposição para caminhar, a gente precisa transferir isso, e assim, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que a gente precisa resgatar alguns irmãos. A gente precisa fazer igual essa passagem aí das 99 ovelhas, né? Deixou as 99 no aprisco e foi buscar uma. Então, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nesse momento, você fala assim, lembra de alguém que abandonou aí, lembra de alguém que desistiu, lembra de alguém que não está mais, que você está com saudade, que você quer dar um abraço, lembra. E aí, ou hoje ou amanhã, quando acabar essa reunião, você liga para ele, pergunta, como é que você está? O que aconteceu? Vamos tomar um café, vou na sua casa. E a gente precisa renovar a perseverança nesses irmãos. A gente precisa buscar esses irmãos. Porque, na verdade, lá em Isaías 61, né, que fala a profecia de Jesus, né, que ele fala, os irmãos continuam me vendo, né? Eu abri aqui, ela fala assim, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, assim, esse espírito nós temos, irmãos. Esse mesmo espírito que estava sobre Jesus, esse espírito está sobre nós. E assim, e por alguma razão, alguns não perseveraram. Eu busquei
na minha Bíblia aqui, Strong, eu botei lá a palavra perseverança. Essa palavra perseverança, ela só aparece no Novo Testamento, 20 vezes. Mas quando você coloca a palavra perseverar, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento e uma vez no Antigo Testamento, lá em Crônicas. Então, a perseverança e a fé, elas caminham de mãos dadas. Então, assim, se um irmão ele perdeu a fé, perdeu a esperança, então ele está fadado a morrer espiritualmente. E essa é a nossa função, é resgatar essa fé e essa perseverança na vida desses irmãos. Paulo fala assim que ele combateu o bom combate, né? Como é que é o versículo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então nós precisamos ajudar esses irmãos a guardar a fé. Precisamos combater junto com esses irmãos e renová-los, né? O espírito angustiado, a tristeza. E eu digo até mais, irmãos, digo até mais. Se for necessário pedir perdão por alguma coisa, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes as pessoas culpam os outros pela situação dela. Então, às vezes, não adianta a gente ir lá e se a gente não chegar, olha, nos perdoa, nos perdoa. Então, como eu disse para os irmãos, eu estou desde 84 e eu conheço muitos irmãos que saíram magoados, abandonados, oprimidos, chateados, com N procedimentos, N situações que não vem ao caso saber, né? Mas, às vezes, a situação é de chegar e pedir perdão, para resgatar esse irmão. Tem um outro texto que eu queria ler com os irmãos, que fala sobre essa questão. Cadê? Está aqui. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Hebreus 10, 35 a 39. Só para complementar aqui, Paulo também fala assim, graças a Deus que nos dá a vitória. Isso é 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, assim, desistir, irmãos, desistir, para nós, é uma decisão. Não desistir é uma decisão. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Nós temos que, em primeiro lugar, tomar essa decisão de não desistir, de não abrir mão do Senhor, de não abrir mão da igreja, de não abrir mão da palavra. Um dia antes de eu vir embora, o irmão me ligou e falou assim, você está onde? Eu estou na casa do meu pai. Não, eu vou aí te ver. Não, eu vou, você pode me receber? Posso. Ele foi lá com a esposa, com os filhos. Não, eu vim te ver, faço questão. Fiquei feliz com a visita dele. E ele falou uma coisa assim para mim, olha lá, a igreja pode me machucar, a igreja pode me bater, a igreja pode me chutar, fazer o que quiser, a igreja pode me mandar embora, a igreja pode fazer o que quiser comigo, mas eu não abandono a igreja. Eu não abandono os irmãos.
eu vou ficar, não importa. Os irmãos já viram aquele cachorrinho que a gente chuta ele e ele sai chorando, mas ele volta depois. Então ele falou assim, ó, pode fazer o que quiser comigo, eu não abandono a igreja, eu não abandono os irmãos. Então, irmãos, não desistir é uma decisão que nós temos que tomar. Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão das palavras do Senhor, eu vou perseverar até, não importa o que aconteça, não importa as lutas. Aí eu anoto, cadê? Perseverança é a capacidade de suportar as lutas, as dificuldades e as perseguições do presente com os olhos voltados para a recompensa, o galardão do futuro, a salvação. Então, hoje, a nossa perseverança, ainda que meio a essas lutas, ainda que meio a algumas aparentes dificuldades, ela nada se compara com aquilo que a gente vai receber. Nada se compara. Mas, assim, acima de tudo, a gente tem que se revestir dessa perseverança, dessa fé, dessa disposição de permanecer, mas em função do outro. Em função do outro. Então, isso ficou muito forte para mim, nesses dias aí, da gente perseverar, irmãos. Só que a perseverança, ela requer uma disciplina. Então, é uma decisão que a gente toma todos os dias. Os irmãos já ouviram falar do... como é que é o termo que eles falam aqui, né, esses atletas de alto rendimento. O cara que é maratonista, o cara que joga basquete, o cara que pratica qualquer esporte. Eu tô jogando, eu tô fazendo em alto nível. Então, para uma pessoa permanecer no topo, permanecer no auge, é muito difícil. Ninguém consegue permanecer tanto tempo em alto nível. Ninguém consegue permanecer. A gente pode dar alguns exemplos aí. Aquele Anderson Silva, né, que era lutador do MMA, ele ficou não sei quantas lutas sem perder, né? Ele era o hors concurso. Ninguém ganhava dele. Bastou perder uma luta e o homem perdeu tudo, né? Meu Flamengo ganhou tudo aí, um período aí, né, Anderson? Libertadores, Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil, papapá. Então, só que ninguém fica lá em cima o tempo todo. Ninguém permanece no auge o tempo todo. Então, assim, a perseverança, o fato de você permanecer lá em cima o tempo todo requer disciplina. Você tem que acordar cedo todo dia, treinar, correr. Se você quiser permanecer no relacionamento com o Senhor, você tem que orar todo dia, você tem que ler a palavra todo dia, você tem que morrer todo dia, você tem que abrir mão de você todo dia, você tem que se dar todo dia. Então, assim, nós cristãos, nós temos que estar em alto rendimento, alto nível todos os dias. Todos os dias. E hoje, eu falei para o Jeremias aqui que eu sou motorista de aplicativo aqui. Hoje eu tinha que fazer uma conversão para a direita, e aí eram 2 faixas. Só que para eu fazer a conversão para a direita, eu tinha que ir para a faixa do canto, né? E a faixa do canto é exclusiva para ônibus e aqui é mota que fala, né? E aí chegando perto do cruzamento, eu joguei para o canto. Aí quando eu joguei para o canto para entrar, o sinal fechou. Aí parou o motoboy do meu lado e falou assim, essa faixa aqui é exclusiva para moto. Aquilo ferveu assim. Aquilo me ferveu assim. Eu falei assim, ô seu palhaço, o senhor não está vendo que eu vou virar para a direita aqui, ô, seu Zé Mané? E eu assim, aquilo me irritou, irmãos, me irritou profundamente. Eu falei, fala sério, rapaz, como é que eu vou virar para a direita se eu não ficar aqui? E aí eu falei assim, o Espírito Santo falou assim, tá, tudo bem, o cara estava errado, mas a sua reação foi pior ainda. Você não precisava ter toda essa reação. Você não precisava chamar ele de palhaço,
Eu não falei palavrão cabeludo, né, irmãos? Que eu não sei também, né? Mas eu chamei ele de palhaço e não sei se foi mané, sei lá, um negócio assim, uma coisa bem suave, né? Mas não deveria, não deveria. Então, assim, nós que somos cristãos, nós somos postos à prova todos os dias. E nós temos que estar em alto nível todos os dias, irmãos. Porque essas coisas não podem nos tirar a nossa constância, a nossa firmeza, a nossa persistência. Isso é um obstáculo que vem para nos tirar dessa persistência nossa, de seguir nos caminhos do Senhor. Paulo fala que, não que eu tenha alcançado o alvo, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Então, assim, nós temos que prosseguir. E eu tem um texto aqui que eu até anotei. Espera aí, irmãos, eu vou aqui. Esse aqui de Hebreus. Quer ver que interessante? Esse aqui não é esse aqui. Apocalipse. Aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, esse motoboy era uma testemunha e eu furei com ele, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, corramos com persistência, corramos com perseverança. Então, assim, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu queria trazer para os irmãos, é essa persistência, é essa resiliência, a gente permanecer, apesar de. Então, o apesar de, cada um tem a sua luta, a sua batalha, a sua situação, cada um tem a sua particularidade, mas o Senhor nos convoca essa de não abandonar, não desistir. Esse texto de Hebreus 10 que eu li para os irmãos, ele começa falando assim, ó, não abandoneis. Começa assim falando, não abandoneis tanta vossa confiança. Não abandoneis, irmãos. Então nós precisamos resistir ainda um pouco mais, persistir um pouco mais. Esse texto de Hebreus 10, eu lembro muito bem que eu morava lá na Ponta da Fruta, e o médico me diagnosticou que eu estava com suspeita de gordura no fígado. E ele falou assim, ó, você tem que mudar a sua dieta e você tem que emagrecer. E eu, como eu morava na beira da praia, eu comecei assim, vou caminhar na praia, então. Só que, na verdade, eu não tinha aquele preparo, estava gordo, né? Então, eu comecei andando, de fato. Ia no final da praia, voltava. Ia até um dia, metade, ia aumentando, né? A caminhada. Com o passar do tempo, fui trotando, devagarzinho. E aí chegou um momento que eu comecei a correr. Só que eu cansava muito facilmente. Então, o que eu fazia? Eu olhava na minha frente, eu marcava um ponto, vou correr até aquele ponto. E quando eu chegava lá, assim, eu marcava outro ponto, vou correr até aquele outro ponto. Então, eu fui fazendo por compartimentos. E eu consegui vencer essas etapas, mas olhava um ponto, um ponto. E nessa altura, tinha um irmão que estava se separando da esposa, estava brigado com a esposa, né? E ele dizia que não ia resistir.
Eu falei assim, rapaz, resiste hoje. Pede a Deus graça hoje, sabedoria hoje, entendimento hoje. E você vai passar esse dia. Amanhã, você faz a mesma coisa. Pede graça, pede sabedoria. E o Senhor vai te honrar nessa questão. Então, eu falei com ele, é um dia de cada vez. Eu falei com ele, é igual aqueles alcoólicos anônimos. É um dia de cada vez. Mas você tem que persistir, você tem que perseverar. Você não pode desistir, você não pode abandonar. Então, essa palavra de perseverar é uma palavra que a gente precisa exercitar ela todo dia e não deixar que essas circunstâncias nos demovam da presença do Senhor. E mais do que isso, irmãos, como eu tive aí, eu queria deixar essa mensagem para os irmãos também, de resgate. Resgate dos filhos da Covid, os órfãos da Covid e os órfãos da política. Cada um de nós, no caso, eu aqui eu não posso fazer essas coisas, né? Mas o pouco tempo que eu tive lá, eu falo isso porque aqui, não sei no grupo da família dos irmãos, né? Mas no meu grupo da família aqui, deu muito problema esse negócio de política, deu muito problema. E as coisas ficaram estremecidas. Grupo de família, imagine na igreja do Senhor. E isso não pode ser motivo para trazer divisão na igreja, para trazer abandono, né, para envergonhar o nome do Senhor, o corpo de Cristo. Já basta os exemplos que nós tivemos aí por aí, né, de figuras que se dizem cristãs, mas que, na verdade, naufragaram na fé. Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos de perseverança, de resiliência, de correr com perseverança, de olhar para Jesus e de permanecer, irmãos. Vamos permanecer, irmãos. Jesus falou assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Tá? Então, assim, vamos exercitar essa palavra e trabalhar nesse resgate. Sei que o trabalho é duro, né, Jeremias? É árduo, né? Você mesmo pode dizer. Mas eu penso que ainda há tempo, eu penso que ainda é possível, eu penso que quando eu falei da perseverança, que eu lembrei que quando eu vim para cá, a situação no começo foi muito difícil. E uma coisa que eu coloquei para mim foi o seguinte, eu não vou embora por desistência. Eu só vou embora se der tudo errado. Se eu não tiver residência, se eu não tiver documento, se eu não tiver emprego, se eu não tiver casa, se tudo der errado, eu vou embora. Agora, ir embora por desistência, eu não vou. E, graças a Deus, as coisas têm funcionado. Mas Romanos 5, de 3 a 4, eu não vou ler, lá fala que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela te traz experiência. E a experiência, ela é o quê? É um caráter, uma fé aprovada e integridade. Essa experiência, né, essa tribulação te traz a perseverança. A perseverança te traz a experiência. E a experiência é o quê? É caráter, é fé e integridade. Então, é isso que a gente precisa entender, né, nessas questões de perseverança. E Tiago 1, 2 e 4 fala também que a perseverança ela vai te trazer um coração íntegro, né, e íntegro e perfeito. Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Só esse último versículo, irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os irmãos entenderam? Esse versículo de Tiago, ele complementa esse versículo de Romanos, porque a experiência vai te trazer um caráter, uma fé aprovada e uma integridade. Tá?
Então, quando a gente olha por esse prisma dessas lutas, dessas batalhas, dessas dificuldades, dessas intempéries que nos pegam desprevenido, mas a gente tem que saber que isso tudo vai produzir em nós perseverança, experiência. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Amém. Obrigado, Laô, aí, pela sua contribuição. Tremenda palavra. Quando você estava falando, eu lembrei de uma palavra que eu uso muito aqui. Está em João 6, 67 e 68. E muitas vezes, né, bate essa vontade de desistir em alguns, bate esse, né, desânimo. E eu acho muito interessante essa passagem aqui, porque Jesus estava ali, né, fazendo um discurso duro com os discípulos. Uhum. E aí, né, ele fala aqui: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também nos retirar? Aí Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu uso muito esse versículo para mim, porque assim, eu não tenho para onde ir hoje, a não ser o Senhor, a não ser perseverar, a não ser continuar. Pode ter dificuldade, pode ter luta, pode ter batalha, posso, né, vir a estar sozinho, mas assim, eu não tenho para onde. Eu sei da onde que eu vim, não quero voltar, eu quero o Senhor, e por isso que eu persevero. Então, assim, nós temos que ter essa perseverança, e tremenda essa palavra. Glória a Deus, Alaú. Amém. Amém. Amados, pode ficar à vontade de falar, perguntar. Quem quiser saber alguma coisa do Alaú também, aproveita aí. Pode perguntar. Interrogá-lo. Obrigado, Alaú, pela palavra. Amém, irmãos. O Senhor é bom. O Anderson está aí também, se quiser perguntar alguma coisa, o Anderson, aí, ó. 2 portugueses juntos aí, ó. Que tremendo. Então, pá. Eu não quero perguntar, só quero falar para você, Laú, que de vez em quando eu estou com minhas irmãs, a gente lembra de você. E dizer para você que você foi fundamental em algumas coisas, né, daqui da minha vida, na igreja, em Nova Venécia, naquele período que você ficou aqui, né, e falar que eu esqueço de você ou dos irmãos que passaram aqui, eu acho que não esqueço nunca, nunca. Eu não estou aqui de brincadeira, não estou mentindo, não. Eu não esqueço de você e, às vezes, os irmãos até lembram de você, né? A gente faz umas brincadeiras aqui, mas você foi um dos primeiros que veio, na época, a morar aqui, né? Se eu não me engano, pelo menos até onde eu sei, você foi o primeiro. Ficou um tempo, colaborou conosco, com o Marcelo, deu aquela força, né? E estamos juntos até hoje aqui. E quero dizer para você que você foi realmente fundamental para muitas coisas, pelo menos para a minha vida, em especial, né, o estar junto com você, o comer na sua casa, o andar com você, o estar com você, o trabalhar com você na loja, foi assim de grande valia para a minha vida. Né? E eu louvo a Deus pelo tempo que eu tive com você, porque não é sempre que um irmão trabalha com outro irmão. Né? É muito difícil. E você foi assim um pontapé inicial ali para eu estar junto com você. E você realmente me deu um pontapé inicial em muitas coisas da minha vida. E como nós nos amávamos. E não que eu não te amo hoje, lógico. Como era bom o tempo aqui. Né? Você aqui em casa, eu na sua casa. E quero dizer assim que Deus abençoe sua vida ricamente em Portugal, né? Que Deus possa abrir as portas dos irmãos ou dos outros aí. E você ter essa vida como você teve aqui no Brasil, né? De ir de casa em casa, de comer aquele lanche, estar junto com os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu repito, as portas estão abertas aqui. O dia que você estiver de férias, passando por aí, você pode ter certeza que aqui em casa vai ser uma alegria e um choro te receber e te ver, pessoalmente. Que vai ser muito bom, cara. Glória a Deus. Amém. Obrigado pelo carinho, Sérgio. Olá, Amém. Amém. Queridão. Amém. Obrigado. Tremenda palavra, queridão. Essa palavra é para nós, né, que estamos fora,
perseverança, resiliência, continuar, né? Não desistir. O Vince já trouxe várias vezes esse tema para nós e é tremendo. Obrigado. Amém. Aí para nós aqui temos que estar sempre nos lembrando para perseverar e continuar. Às vezes, né, você fica meio sozinho, sem ter um companheiro, ter um irmão. É verdade. Então, é tremendo, né? Quando nós vamos no Brasil e temos esse tempinho lá, é muito gostoso, né? Então, quando você foi lá e viu tudo o que estava acontecendo, principalmente na pandemia, aqui para nós é uma vida diária aí com vocês, né? Principalmente com o português, aqui a mesma situação. E aqui ainda é mais que tem distância. Então, tremendo. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue cuidando de você aí, do Anderson, dos irmãos aí, perseverando. Isso aí é tremendo. Glória a Deus pela palavra. Amém. Você mora em que cidade aí, Hernani, nos Estados Unidos? Eu estou em Topsfield, Massachusetts, né? Sim. Eu estou 20 milhas para o norte de Boston. Legal. Tem 28 anos que nós estamos aqui. Maravilha. Se Deus quiser, ano que vem eu vou aí. Vou visitar os pais da Idel, vou estar aí com vocês aí. Glórias. Vai ser bênção. Amém. Programa direitinho aí. Amém. E só nos avisa aqui que a casa está aberta, né? Para estar recebendo vocês aqui, estar com vocês aqui. Eu creio que a mãe da Edel deve morar uns 45 minutos daqui de casa. Glória a Deus. Vamos sim. Amém. Queria compartilhar aqui, enquanto a Laô falava sobre perseverança, eu lembrei de um texto e lembrei também de algumas coisas, assim, um pouco que o Senhor me falou essa semana e que eu estava até compartilhando hoje com o irmão, que a gente trabalhou junto. Eu compartilhei alguma coisa com ele comigo, e eu creio que estava um pouco dentro desse tema aí, de perseverar. Primeiro texto que eu lembrei está em Mateus 24, o 12 e o 13, que fala aí: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando você falava de perseverar, de perseverança, de persistência, a outra palavra que o Senhor falou comigo, que eu creio que tem a ver, é fidelidade. De ser fiel, né? A palavra fala que Deus é fiel, né? E nós, como filhos, Deus quer que alcancemos essas características dele, né? Esse Amém. caráter dele, né? De sermos parecidos, né? Amém. E uma das coisas que Deus é fiel, né? Então, e nós, né? Eu compartilhava isso hoje, falando como que nós somos fáceis de sermos infiéis, né? Às vezes nós permanecemos fiéis por algumas horas, por alguns dias ou algumas semanas, mas assim, é muito, pelo menos no meu ponto de vista, pelo menos para mim, né, a minha realidade, é muito fácil a gente deixar de ser fiel, né? Porque o Senhor, ele é fiel, né? O tempo todo, né? Ele não desiste dos propósitos, do projeto dele, mas nós não somos assim. Hoje nós amanhecemos bem, crendo, amanhã não se sabe se vamos amanhecer, né, com essa mesma pega, com essa mesma fidelidade àquilo que Deus já tinha falado outra vez comigo, ou antes comigo, né? Então, assim, eu creio que dentro dessa perseverança, eu creio que outra palavra que caberia aí também é essa, né? Fidelidade, de aprendermos a ser fiéis,
né, fiéis à palavra, fiéis àquilo que o Senhor nos entregou, né? É aquilo que o Senhor nos mandou fazer, né? Então, assim, aí tem um texto até aqui em Mateus também, né? Que é aquela parábola dos servos, né? Que fala que o seu senhor foi viajar e deixou o servo cuidando das coisas dele, né? E aí no final da parábola fala, né? Bem-aventurado aquele servo que foi encontrado fiel, né? Que foi encontrado fazendo, né? Aquilo que o seu senhor mandou ele fazer, né? Então, assim, em dias tão difíceis, né? De tantas coisas diferentes que a gente tem visto aparecer e surgir, brotar coisa ruim de todo lugar, né? É essencial que a gente persevere, né? Com fidelidade, né? Com fidelidade, assim, naquilo que o Senhor já nos falou, naquilo que o Senhor já nos direcionou, né? Permanecer Amém. fiéis, né? E sermos encontrados, né? Fiéis, né? Naquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. 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 Esse texto estava anotado aqui. Eu não cheguei a ler, mas estava anotado, esse de Mateus, entendeu? Porque, principalmente, no que se refere a essa questão do muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né? E fala que o amor se esfriará de quase todos. Né? Então, assim, a gente precisa buscar esses irmãos, Jeremias, fazer um clamor, que o amor se esfriou, né? Uma função, uma missão nossa, né? Aqui em Portugal também, alguns irmãos abandonaram também, tudo, e a gente tem compartilhado, e a gente precisa resgatar mesmo, né? Nós Amém. até, eu e o Marcos conversávamos antes da reunião, nós marcamos para amanhã um tempo de oração, justamente que no meu coração está isso, né? De levantar um clamor por vidas, por pessoas, né, que estão Amém. fora. Por isso eu falei, glória a Deus pela palavra, porque Deus vai confirmando, né, tudo. Amém. Amanhã nós vamos estar fazendo um clamor a Deus. Amém. Eu queria ouvir o Américo aí. Talvez você lembre do Américo. O Américo é dos antigos também aí. Está morando em São Mateus hoje. Fala aí, Américo. Amém. Você falou aí para quem iremos, né, Jeremias? Eu anotei aqui também, você falou aí, já tinha anotado aqui no caderno, aquele versículo, né? Para quem iremos. Amém. Alaor, eu lembro de Alaor, lá em Vitória. Glória a Deus. Lá no estadual, 92, em 92 eu me converti, né? Participava lá no estadual. Eita, você é das antigas, então. O José Bento Conceição era os meus discipuladores. Ah, bacana. Legal, legal. Aí interessante, né, que você falou aí, achei interessante a questão do atleta de alto rendimento, né? Sim. Aí você ele não fica, né, no topo ali, sempre ele cai, né, de rendimento. Interessante que eu pensando aqui, né, por que ele cai, né, de rendimento? Porque, na verdade, ele está em evidência, né? Ele sempre está em evidência. E os adversários, ele acaba vendo como que ele joga, como que ele, né, como que ele faz aquele trabalho dele, né? E, através disso, desse conhecimento, ele acaba atacando os pontos fracos desse atleta, né? E assim eu vejo também que, para a gente ser perseverante, né? E a gente ter resiliência, a gente tem que estar em evidência, né? A gente tem que estar em evidência. E, quando a gente está em evidência, sempre a gente recebe ataques, né? Porque o inimigo não quer que a gente faça o trabalho do Senhor. E a gente tem visto isso, né? Igual você falou que a Covid, né? A questão da política, isso também aconteceu aqui na minha cidade, né? E isso aí veio, assim, afastando muitos irmãos, né? E esse trabalho que você falou, a gente tem que fazer. A gente tem que estar em evidência, né? Buscar essas pessoas, independente dos ataques que a gente vai receber, porque vai ter ataques mesmo. Sim. Mas nós temos que ser resilientes mesmo, ter perseverança, porque nós somos chamados para isso, né?
para fazer esse trabalho do Senhor, para que as pessoas realmente entendam o amor de Cristo por nossas vidas, né? Amém. Quantas coisas, né, o Senhor tem feito por nossas vidas. Eu vi, foi hoje um vídeo, né, de um médico, né, que ele tá até com câncer, e aí ele estava falando que muitas vezes, a maioria das vezes, nós não agradecemos as coisas que nós temos, né? E ele deu um exemplo, né, do sono. A gente dorme tão bem à noite e a gente não agradece nem pelo sono. Porque quando ele chega na situação que ele está hoje, 1 hora de sono para ele é uma alegria, porque a dor não deixa ele dormir. Aí ele lembrando de quando ele conseguia dormir a noite toda e não agradecia ao Senhor por isso. Então, nas pequenas coisas que você tem que lembrar e agradecer ao Senhor. Um banho, né? Banho. Hoje ele não consegue tomar um banho, porque ele tem sondas, né? Tudo assim, agarrado com plásticos, e ele toma um banho, ele não pode se molhar todo. Aí hoje ele agradece pelos banhos que ele tomava, realmente um banho, e hoje ele não consegue, né? Então, são tantas coisas que nós temos que agradecer, e nós só lembramos mesmo quando aquilo nos faz falta, né? Então, eu tenho visto assim no meio cristão, casais se separando, né? Se afastando da igreja mesmo assim, por coisas nítidas, né? Coisas que não tem nada a ver. Eu acho que é coisa assim de a pessoa, na verdade, já está aqui no coração, ela procura um pretexto para se afastar, né? E não sabendo a preciosidade que ela está deixando de ter na vida dela, né? Que é isso que você falou, a comunhão com os irmãos, né? E eu tenho falado com Jeremias, né? Tem até alguns dias que eu não entro na live, né? Que ele é uma pessoa que está sendo resiliente, né? Que ele está em evidência, porque ele tem buscado fazer essas lives. Porque depois da Covid, para a gente estar juntos, muitas vezes é só através dessas lives. Porque, na verdade, os irmãos, as pessoas se afastaram mesmo, e isso é uma maneira da gente estar junto, né? Eu glorifico a Deus pela vida dos líderes. Por que eu me lembro de você, Laura? Né? Creio que você não lembra de mim, porque na época, de novo convertido, eu ficava no meu cantinho quietinho, entendeu? Eu não ficava em evidência. Mas você, naquela época, estava em evidência. E isso aí me trouxe a memória. Quando eu vi lá o convite, eu vi a Laô, conheço a Laô. Que legal. Porque você está em evidência e continua em evidência. Glória a Deus pela tua vida, pela vida de Jeremias e de todos aqueles líderes que estão em evidência, né? E que têm resiliência para pregar, para proclamar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. O América é um companheirão aí. Pena que eu não estou mais indo em São Mateus, né, América? Mas Deus sabe. Mas você vem aqui agora, América. Vem em Itaguaçu. Passar um tempo aqui. Mas o objetivo dessa live, que nós continuamos, nós começamos Deus permitiu que a gente começasse na pandemia, né? Por não poder estar junto, foi proibido. A gente até queria se reunir, mas não podia. Para isso. Ter contato com irmãos, às vezes estão longe. Eu mesmo com a Laô, eu sabia que ela estava em Portugal, mas, né, tinha tanto tempo que não passava um tempinho assim. O Sérgio está lá em Nova Venécia, a gente está aqui. O Américo lá em São Mateus. O Hernani aí, né? Que conheci o Hernani esse ano lá no Sertão. Homem de Deus, muito bom. Marco Aurélio está escondidinho aí, mas é uma bênção, é um companheirão. Né? E os irmãos daqui, a gente está junto aqui, graças a Deus, né? Continuando nossa jornada de reunião aqui, mas assim, é muito bom, né? Amém. Se encontrar. Olha o Marcão aí, ó. Marcão precioso. Tamo junto. Fala, sofredor. O cara, além de ser atleticano, é vascaíno, rapaz. Sofre 2 vezes. Perdoa ele, Marco Aurélio. Começa a Eu conheço melhor a experiência da cruz. É o homem quebrantado. Amém. É igual o Vince Mineiro, né?
Alegria poder te ver aí, Laura. Glória a Deus pela sua vida. Igualmente, Cheguei meu no querido. finalzinho aí da palavra, você citando um texto de João 15, né? Permanecei no meu amor. Amém. É um texto tremendo para meditar e para pensar. Porque lá na igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a Bíblia fala que aqueles que vão escapar são aqueles que perseveram na palavra da perseverança do Senhor, e a palavra da perseverança dele é o amor, né? Tiago fala que essa é a Amém. lei perfeita, né? A lei perfeita. E Amém. aí tem outros textos, Colossenses, Romanos 3:10, Colossenses 3:14 também, que vai falar desse amor, né? Que é o vínculo da perfeição. E quando fala que o amor vai se esfriar de quase todos, embaixo vai falar que aquele que perseverar, como o Marcos citou, perseverar em quê? No amor, né? Então, ser resiliente é perseverar nesse amor, né? No amor do Senhor por nós, que vai se Marco converter Aurélio. e materializar no amor pelos irmãos, né? Marco Aurélio. Amém. É isso que eu queria colocar aí para vocês. Amém. Tá cortando aí o áudio de Marco Aurélio. Acho que está longe do microfone. Pode ser. Tô longe aqui do celular um pouco. Ô, Bruno, Estava cortando mesmo. Melhorou sua dor? Melhorou, Bruno? Jeremias, está melhorando. Tá melhorando? Não, então nós vamos Tá. orar de novo, né? Está melhorando. Pediu o Marco Aurélio agora para orar aí. Marco Aurélio, o Bruno. Reparte aí, Bruno. A questão aí, teve alguns irmãos que tentaram depois. De sexta-feira para cá, começou um carocinho no meu braço, né? Tipo espinha, né? Aquilo virou. O médico disse que não é furúnculo, mas deu uma infecção. Inchou meu braço todo, febre e tudo mais. Aí comecei com a medicação no domingo, na segunda-feira, comecei a medicação. Aí hoje eu tô me sentindo melhor, sabe? Hoje eu quase não tive febre. Né? Deu um pouquinho só, mais baixa, né? Febre baixa. Mas tá melhorando, graças a Deus. Amém. O Anderson já orou para pedir o Marco Aurélio. Tem alguém mais que quer falar aí, irmãos? Anderson, quer falar aí, querido? Não, só que foi um Falar. prazer estar com você. Depois o Marco Aurélio ora e encerra aí o tempo. Se alguém quiser falar, só deixar um abraço mesmo, Jeremias. Foi muito bom rever vocês, tá bom, queridos? Obrigado aí, Laú, por aquilo que Deus te deu. Louvado seja o Senhor. Já temos falado sobre isso, tá? Foi bênção demais. Obrigado, Jeremias, pela oportunidade também, tá? Beijo grande. Beijo, Anderson. Saudade de você. Ô, Marco Aurélio. Fala, Marcão. Marco Aurélio. Vamos orar aí pelo Bruno aí? Você mudou, Marco Aurélio? Oi? Você mudou esses dias? Não mudei, não. Nossa, salta é diferente. Hein? Não, isso aí é um papel de parede. Amém. Então vamos orar então aí pelo Bruno, né? Pai Santo, nós, como teus filhos, na liberdade que temos hoje, né? Através da obra que Jesus Cristo realizou e nos tornou filhos, né? Nos reconciliou contigo. Amém. Ele também nos deu toda a autoridade para nós orarmos, para nós clamarmos, para nós intercedermos, para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. E é nessa fé, nessa certeza, que nós colocamos a vida do nosso amado Bruno mais uma vez diante do Senhor, para que o Senhor venha intervir, meu Pai, em nome de Jesus. Né? O Senhor venha tocar mesmo assim, nesse caroço que está no braço dele, e remover para a glória do teu nome. Nós pedimos que a tua boa mão, Senhor, seja com o Bruno agora, derramando virtude sobre ele. Oramos e cremos que o Senhor já nos ouviu, já nos atendeu, e nós recebemos essa cura para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém.